Há muitos jornalistas e muitas mídias cuja especialidade é atacar o mundo político. Não são especializados em fazer levantamentos, tentar entender a situação, entrevistar as pessoas, enfim, contextualizar jornalisticamente algum fato. Por que eu digo isso? Estamos vendo aí a mini-reforma eleitoral, enfim, uma pequena reforma que os partidos, os políticos na Câmara e no Senado estão tentando fazer visando a eleição do ano que vem. Ora, qualquer reforma tem pontos positivos e negativos, mas a mídia está atacando como um bloco. De novo, amaldiçoando os políticos, dizendo que eles querem isso para não ter controle e inúmeras coisas que a gente já sabe, coisas que já são feitas não há 5, 6 anos, mas há 20, 30 anos. Inclusive o país está nessa situação, dentre outras coisas, por causa disso. Ora, é preciso entender a motivação dos políticos com relação a isso. O que nós temos no Brasil é uma dificuldade imensa de diálogo entre a sociedade e os políticos no que tange a campanhas eleitorais, entre a mídia e os políticos no que tange ao financiamento das campanhas eleitorais. E os políticos já vêm demonstrando há muito tempo um imenso desconforto com o que vem acontecendo no Brasil. Eles têm tentado viabilizar regras que levem a campanhas eleitorais, eu sei que muita gente vai ficar surpreso com o que eu vou falar, mas a campanhas eleitorais mais honestas. Sim, eles têm tentado fazer isso. Toda essa pressão de acabar com o financiamento privado e instituir o financiamento público bateu lá e eles fizeram isso. Agora nós temos uma eleição que se avizinha, que é uma eleição que tem 5.700 municípios para serem financiados. Imaginem, nós temos quase 30 partidos na Câmara, 15 partidos que têm um tamanho acima de 5%, 10 partidos que têm condições de lançar candidatos em centenas, talvez milhares de municípios. Como é que se financia essas campanhas legalmente? Milhares de candidatos a prefeitos, vamos supor que 4 partidos, o equivalente, a 4 partidos lancem praticamente todos os municípios. Todos os municípios, ou praticamente todos os municípios, terão mais do que uma candidatura. É raro, tem um ou outro município que tem um candidato só. E candidatos a vereador? Ou você financia isso legalmente, ou não há esse financiamento legal e os políticos vão obter financiamentos ilegais. E aí será com crime, com caixa 2. Será um crime e será financiamento do crime, de caixa 2. Então, a sociedade tem que começar a dialogar com isso, tem que entender o que está se passando. Ou a gente mantém o nosso sistema eleitoral, o voto na pessoa, com centenas de milhares de candidatos a vereador, cujo financiamento da campanha depende do candidato a prefeito que eles vão apoiar, ou a gente aceita esse sistema eleitoral, não vamos reformá-lo, porque teria opções, sistemas eleitorais que reduziriam o número de candidatos, voto no partido, voto em lista, reduziria a demanda por dinheiro para financiar campanhas individuais. Mas não queremos mudar isso, queremos votar na pessoa. Tá bom, então vai ter, e aí queremos o financiamento público, tá bom, então o financiamento público tem que ter o tamanho da quantidade de candidatos, o tamanho da quantidade de municípios. Ah, não queremos? Então vai ter financiamento privado ilegal. O cobertor é curto, não dá para ter tudo. Então nós temos que estar cientes disso, antes de fazer qualquer crítica a qualquer iniciativa que os políticos têm feito. Esse é um ponto para reflexão. Eu trago hoje aqui um ponto para reflexão. Não tem uma resposta A, B ou C, X, Y ou Z. Não existe uma resposta. O que existe é a necessidade da sociedade entender o desconforto dos políticos. E eles estão tentando solucionar o problema, mas não tem a ajuda da sociedade, não tem a ajuda da mídia. Então a gente precisa entender isso e aos poucos mudando e encarando isso de uma maneira mais natural. Se nós tivermos esse sistema eleitoral com financiamento público, não será possível evitar o financiamento ilegal sem aumentar o recurso público para as campanhas. Essa é uma demanda da democracia.